Mas para esse espírito atuar sobre a matéria, encarnar para nós que somos espíritos, termos corpos materiais, o que acontece? Esse espírito retira desse fluido cósmico universal uma porção e em torno de si ele junta parte desse fluido cósmico universal e aí sim ele pode encarnar, ele pode ter, porque o perispírito é esse elemento de ligação do espírito que é extremamente sensível, sutil, com a matéria grosseira. Então precisa desse intermediário que é tirado do fluido cósmico universal. Isso aí é o perispírito. Então precisa para ver. Mas o espírito, ele não precisa necessariamente da matéria, ele é independente, como a gente já falou aqui. E o que acontece com a mediunidade? O que é a mediunidade? A mediunidade nada mais é que os espíritos que estão desencarnados não têm mais o corpo grosseiro, mas mantêm o seu perispírito. Ele se aproxima porque ele tem a necessidade da comunicação, seja pela psicofonia, seja pela psicografia, né? Não importa o mecanismo. Ele se aproxima do médium e há uma junção do perispírito do desencarnado com o perispírito do encarnado. Então, aí que se dá a possibilidade da comunicação. Não há incorporação, como as pessoas costumam dizer, né? Eu não vou sair daqui, meu espírito sai, o outro vem e toma conta. Não, isso não existe. É uma ligação fluídica, uma ligação pelos pensamentos. Há uma facilidade. É claro que quanto mais facilidade há dessa aproximação do desencarnado com o encarnado, melhor é a comunicação, mais fácil acontece essa comunicação. Então é importante a gente entender isso, é um fator primordial para a gente entender, porque isso vê a gente aqui, está no comecinho do Livro dos Espíritos, é preciso a gente entender, porque aí a gente vai resolvendo, as coisas vão ficando mais claras para nós. Seria esse fluido o que designamos por eletricidade? Né? O Kardec perguntou. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é, propriamente falando, uma matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar como independente. E tem uma observação aqui, né, depois da questão 28, um comentário de Kardec, que é brilhante, ó. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria sem inteligência e um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum e os pontos de contato necessários, que a inteligência tenha existência própria ou que seja uma emanação da divindade, né? É o que ignoramos. Elas nos aparecem distintas e é por isso que as consideramos formando dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que delas se distingue por atributos essenciais. É a esta inteligência suprema que chamamos Deus. Então, ao invés de a gente ficar se perdendo nessas miudezas, querendo saber, querendo descobrir coisas que nós não temos a capacidade de descobrir, uma coisa é certa. Isso a gente pode ter certeza e a gente tem convicção, porque a doutrina espírita nos esclarece. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Entender Deus dessa forma é muito importante. Os atributos de ser infinitamente justo, infinitamente sábio, infinitamente misericordioso, nada na sua criação, nenhuma das suas leis tem nada de imperfeito, nada. Tudo é harmonioso e basta a gente observar. Eu estava vindo para cá hoje, a noite que nós estamos tendo hoje, o contorno das montanhas com aquele céu azul, aquela lua, essa lua que está aí no céu. A gente olha à nossa volta, nós temos tantas provas da imensidade da sabedoria de Deus. É tanta beleza, é tanta harmonia e nós estamos num planeta de provas e expiações. E essa beleza toda à nossa volta. Imaginemos planetas superiores à Terra.
em beleza não só física, mas a beleza moral que prevalece, e é para lá que nós vamos. É isso que nós temos que entender. Se nós não temos a capacidade de entender o que é matéria, o que não é, o que é espírito, se a gente tem dificuldade de entender isso, a gente pode, através da doutrina espírita, estudar, se esclarecer, e as coisas vão ficando mais claras. Não é difícil, não é impossível, basta ter dedicação, estudo, poder imaginar, porque a gente lê isso aqui e a gente imaginar, porque a gente pode, na maioria das vezes, imaginar, tem só a imaginação, porque nós somos limitados, nós temos uma dificuldade enorme de imaginar o que é o infinito, de entender que nós somos espíritos eternos. É difícil para nós conceber essas coisas, então a gente não consegue, como eu disse, administrar as pequenas coisas do dia a dia, e a gente já quer se aprofundar. A gente não sabe as 4 operações básicas da matemática e já quer fazer cálculos astronômicos. A gente mal se domina e já quer dominar o outro, já quer dominar outro mundo. Olha o nosso orgulho como prevalece. É preciso, eu digo mais uma vez, a humildade para a gente se situar. E não é para falar toda hora que a gente é inferior. Nós somos inferiores, sim. Só que nós temos potencial e cabe a nós despertar esse potencial para entender cada vez mais. É preciso a pureza, a moralidade. Se nós não sabemos, Deus faz tudo muito certo. Porque se a gente pode avançar um pouquinho, cada estrago que a gente comete, imagina se a gente pudesse ter, como dizia Manuel, divisão de raio-x, né? Que a gente já tem, a gente já adora, né? A maioria das pessoas gostam aí de ver esses programas de Big Brother, Fazenda, para saber ali o que está acontecendo na vida do outro. Você imagina se a gente tivesse a capacidade de ficar lá, a gente já fica de olho no vizinho da janela, debruçado querendo saber o que o vizinho está aprontando. Você imagina se a gente tivesse uma visão de raio-x? Não é, meus queridos, a gente tem as coisas que são proporcionais, mas nunca esquecer de que isso tudo é regido por leis perfeitas, por leis sábias, e que nada na nossa vida acontece por acaso. Nós sofremos as reações das nossas ações. Se é uma ação para o bem, nós vamos colher bons frutos. Se é uma ação para o mal, se é o erro que nós temos ainda e prevalece muito nas nossas vidas, nós vamos sofrer as consequências. Então é importante a gente estudar. A gente já está avançado aqui, mas só faltam algumas questõezinhas para a gente... Eu vou terminar com essa daqui, ó. A 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supõe limites para ele. O que haveria além? Isto confunde a tua razão, bem o sei. E, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na nossa pequena esfera que o podeis compreender. Então, trabalhemos a humildade e tudo que a gente precisa saber já está ao nosso alcance. Não vamos querer dar um passo maior do que a nossa perna, porque a gente vai se atrapalhar. Então, vamos aos pouquinhos. Eu digo que esse conhecimento que a doutrina espírita traz não é para uma vida, são para muitas vidas. Então, a gente tem muito trabalho a fazer e se a gente não arregaçar a manga, a gente não anda para frente, né? Obrigada e boa noite. Queridos, ela garantiu ali, pode garantir para vocês essa existência de Deus. Basta olhar para a noite, olhar para as flores, olhar para a natureza, olhar para tudo e ver que tudo que existe foi realmente planejado. Tem um planejamento por trás disso tudo, não é? E eu posso garantir para vocês que a maioria dos que se dizem espíritas não conhecem nada a respeito disso. E por isso se perdem pelo mundo dos espíritas, entre aspas, porque acreditam na reencarnação, então é espírita. Porque teve uma comunicação do espírito, então é espírita. Então, porque acha que o espiritismo é bonito, então é espírita. Não conhecem. Eu tenho tido a oportunidade, agora que a gente está falando muito aí fora sobre o espiritismo, de ser procurado por várias pessoas que já estão frequentando o espiritismo há mais de 50 anos. Muitos aqui não eram nem nascidos nessa época, já estavam frequentando o espiritismo. Estão perfeitamente perdidos, não sabem nada. Já leram centenas e centenas de livros por aí fora, mas não sabem nada. E aí vem para cima de mim, achando que eu vou resolver o problema. Ela disse uma coisa muito importante, sabe o que é? É isso aqui, ó. Copo vazio, para a gente começar a encher de novo e ver se está satisfazendo. Porque quando a gente já está com um copo cheio e quer aprender, quer botar mais no copo, não dá. Botar o quê? Uma gota que entra aqui e entorna. Então nós temos que esvaziar os copos. Nós temos que sempre vir atrás
e começar de novo, e pesquisar de novo, e analisar, e sim preenchendo o copo com coisas úteis, esclarecedoras, racionais, que realmente nos convençam e que estejam de acordo com a verdade de Deus. E não verdade dos livros, verdade das igrejas, verdades de Deus, que são da natureza. Então é muito importante, não pode esse assunto aí, não pode e não deve passar batido. Tem que se entender Deus, Espírito e matéria. Se não entender isso aí, é complicado a gente fazer conjecturas sobre espírita, sobre espiritismo. As pessoas realmente se perdem, porque não estudam o espiritismo, não estudam a codificação. Pega o livro, leu, e aí vai ler outras coisas, larga isso para lá e diz que já leu. O livro dos Espíritos já sabe. Pega o livro dos médios, leu batido, já sabe tudo sobre, não sabe nada. Isso a gente tem que pesquisar, analisar. Não estou dizendo que isso é para teólogo nem para sábios, mas todos nós, para aprendermos, temos que ter primeiro humildade, para esvaziar o copo, e depois perseverança, pensamento, análise, interesse. Porque tem gente que quer ter religião, mas não tem interesse em aprender, em realmente se convencer. Quer ser religioso. E se diz isso, se diz aquilo, mas sem aquele escrúpulo de procurar realmente se esclarecer. Não adianta a gente ficar se enganando. Se é igual uma criança que não estuda, vai se enganando, vai empurrando com a barriga. Chega no final do ano, vai ser reprovada. Vai ser reprovada. Não adianta se enganar dizendo que está tudo indo muito bem, porque não está. Então, é importantíssimo esse princípio aí do Livro dos Espíritos, essa parte cosmológica, metafísica, teológica do Livro dos Espíritos, não é coisa de outro mundo, é daqui mesmo. E a gente tem condição de aprender tranquilamente, desde que a gente se interesse e faça o estudo. Nós vamos com certeza voltar a esses assuntos aí. Na próxima sexta-feira, nós vamos ter uma reunião de esclarecimento de dúvida, né? Se vocês tiverem alguma questão sobre o assunto, tragam, que a gente vai estudar aqui, vai trocar ideias aqui. Já é a última sexta, né? Então, vocês não deixem passar despercebido, não. Peguem o Livro dos Espíritos de vocês e comecem o estudo novamente desse início aí, que é muito importante.